morning. Pode ir colocando os nomes no chat. Bom dia. Tá? Bom dia. Bom dia, professora. Pessoal, vamos colocando no chat. Se você pertence a Caval e Cabotei, João Vitor, você não colocou se você é do áudio dele. Foi Caval, né? Tá no seu grupo, né? Caderno, pessoal, que a gente vai fazer uma mãozinha, tá? Sim. Onde? Esses. Vamos lá, pessoal. Seguinte, o que vai cair na prova de vocês é basicamente verbos no passado, tá? Nas duas estruturas. Quais são as estruturas que vão cair? Com o ficar, que é o verbo did, e com a forma irregular e a forma regular, tá? Dos verbos. Então, basicamente, o que a gente trabalhou esse bimestre, a apostila está cheia. O vocabulário é basicamente o que tem no livro, o seu vocabulário vai cair na prova. Então, todos os verbos que a gente viu na apostila, eles estão presentes, sim, na prova, tá? A única variação que teve presente, mas teve presente em textos, algumas coisas assim da apostila, é o uso do was
e do were. Eu tô tentando falar o mais alto possível que eu posso, tá, gente? Senão daqui a pouco os vizinhos estão reclamando. Então, é was e were. Então, basicamente, a prova tá no passado, ela inteirinha. Tem tirinha, tem... Professora, Oi, o seu áudio tá um pouquinho baixo para mim. tô falando o mais alto que eu posso, meu amor. Mais alto assim, Aqui tá muito baixo. tá muito baixo. Você tem fone? Vou tentar falar mais alto. Eu já coloquei o fone. Então, o fone é melhor. Eu vou passar o primeiro exercício para vocês. Aqui no chat, eu quero que vocês copiem e preencham, por favor. Vou passar aqui. É um ponto que vocês têm que colocar o verbo no passado. Então, na forma irregular ou na forma regular. Então, copiem esse texto aí. O verbo está entre parênteses, o verbo que vocês vão modificar. Então, só copiar e já coloca o verbo no passado aí. Esse é o primeiro exercício que eu quero que vocês façam. Não tem um exercício de prova igual esse, mas tem vários exercícios que vocês vão ter que completar com o verbo, tá? Basicamente, esse tipo de exercício aqui que tem na prova. Vou passar mais 3 exercícios. Esses 3 exercícios são muito parecidos com os da prova. Então, copiem, estudem por ele, vocês vão estar preparadinhos para a prova, tá? Professora, Oi. o Matheus pediu para avisar que ele não tá conseguindo entrar. Não está conseguindo entrar? O Matheus Suto. Deixa eu ver se eu mando mensagem para ele. Peraí. Obrigada. Tá bom, nada. Professora, Oi. teria como a senhora mandar aquele texto de novo, porque no meu não chegou. É porque saiu do aplicativo. Obrigada. Tá. As 2 últimas palavrinhas que foram cortadas por space. Tipo,
Todo mundo colocou o nome no chat, gente? Minha lista do oitavo A tá curtinha. Quem não colocou, coloquem, por favor, tá?
Pessoal, tá todo mundo vendo a tela compartilhada aí? Vocês estão vendo? Não. Ó, Não. A tela compartilhada? não entrou? Não, não entrou aqui. Então, Não. o computador tá meio lerdo. Não faça as respostas no chat, não tem problema. Tem uma travadinha. Agora foi? Entrou a tela aí para vocês? Foi. Agora foi. Tá, eu vou começar. Agora entrou. Tá, eu vou começar a fazer a resolução para a gente pular, que eu quero ir para o exercício de was e were. Acabei de dar uma olhadinha na prova e eu quero comentar uma coisa com vocês antes da gente encerrar, tá? Então, eu vou completando aqui e vocês só vão checando as respostas, tá? Então, yesterday, my friend Sally and I. A indicação de passado tá nesse yesterday, né? Então, a gente vai modificar o verbo para went, para a patada de go. So, yesterday, my friend Sally and I went to the supermarket to buy food. We found everything we wanted. E na prova, pessoal, ele vai estar bem assim, sabe, misturado os regulares e os irregulares, tá? Então, tomar muito cuidado para não colocar como regular aqueles verbos que são irregulares, tá? So, except my favorite cookies, John usually goes to school by bus, but yesterday he walked because it was, né? A variação do verbo to be, ele sempre vai ser pro was e pro were. So, was a beautiful day. When Mary and Jake arrived at the party, they looked for Mikey but couldn't find him. He saw regular Star Wars last week, so I liked it regular a lot, but my friends didn't. My TV was broken last week, so I read. Mantém, só mudou o som do verbo. All my magazines in my free time. Janet made 3 delicious dishes for lunch last Saturday. We ate all the food, there was nothing left. Tony and Tim played basketball as children. Tim also studied French and piano. Lost my wallet yesterday, but thankfully a girl from my school found and gave me a call. Where Monica and Sandra were children, they had 3 dogs and a bird. They lived in a farm, so the dog had a lot of space to play. Então, essas são as respostas. Quem não conseguiu completar, copia. Quem conseguiu, só checa. Eu vou passar o segundo exercício para vocês. O que eu quero comentar com vocês, primeiro, do exercício do was e do were. O was e do were são os verbos do verbo to be, né, no passado. E esse verbo to be, ele tá como perguntas na prova. Eu vou copiar aqui, gente, e colocar no chat, tá? Para tirar da telinha. E na prova de vocês, o que acontece? Vai ter perguntas e respostas, tá? E tomar muito cuidado, porque na descritiva, né? Onde vocês vão colocar a pergunta e resposta, precisa ser resposta completa. Eu só copiar o restinho aqui, que cortou, peraí, na prova, were, sei lá, were John and Mary happy? E vocês colocarem yes, ou vocês colocarem no, a resposta está incompleta. Então, toma muito cuidado na prova, na discursiva, se tiver uma pergunta, porque tem pelo menos 2 exercícios de cabeça, são 2 exercícios, tem pergunta com was were, e vocês vão ter que completar a resposta. Então, tomar cuidado, resposta completa, para valer toda a nota, tá?
Vocês estão me ouvindo? Acho que meu áudio cortou. Cortou, mas agora estou me ouvindo. Você se mutou. Imagina. Vou passar o segundo exercício para vocês. O segundo exercício, gente, vocês vão ter que completar com was e were. Só que também tem o was e were na negativa, tá? Então, a negativa está aí no enunciado. Então, completar a conversa com was, wasn't, were e weren't. Então, was sendo singular, tá? Então, para os pronomes pessoais, singular, tá? Eu, ele, ela. Wasn't é o singular na negativa, que é o was mais o not. Were para segunda e terceira pessoa, não, para a segunda pessoa, were. Então, you, they, we, a gente vai usar were. E weren't, que é were not, were na negativa, tá? É uma conversa. Então, assim, a primeira tem uma pergunta e tem a resposta. É uma conversa, é um diálogo que vai seguir o sentido do diálogo. Então, é só preencher aí was, wasn't, were e weren't. Tem negativa também na prova, tá? Então, tem questão que vocês vão ter que responder na negativa. Então, lembrar aí was, wasn't, were e weren't. Não lembra como escreve na contraction, né? Que tem uma apóstrofe, coloca ela inteira. Então, was not, não tem problema nenhum. Mas coloquem sempre resposta completa, tá, pessoal? Senão, não fica valendo o ponto total da questão. Então, sempre respondam ela inteira. Então, aí é só completar was, wasn't, were and weren't. Só isso. E tem também, gente, na prova, interpretação de texto com múltipla escolha, tá? Então, também tomar muito cuidado com o texto. O que eu sempre falo para fazer com questão de texto é fazer o skimming, né? Você lê toda a questão. Se você não entendeu a questão, tira pontos assim do texto que você conseguiu compreender, você conseguiu entender e tenta responder pelo contexto que você entendeu. Tem um texto, é um texto até que grandinho que está na prova de vocês. Não conseguiu entender o texto inteiro? Tenta entender alguns pontos desse texto, pontos chaves do texto, que a múltipla escolha te ajuda a escolher a certa. O texto também está todo no passado, tá? Então, a múltipla escolha com certeza vai ser de acordo com isso, com os verbos. Não está assim, na prova de vocês não está perguntando coisas gramáticas, sabe? São contextos. Então, eles dão um texto, vocês têm que responder de acordo com o texto. Aí tem traduções, como que coloca. Tem um exercício que tem os verbos no presente, vocês vão ter que colocar o verbo no passado. Então, o que é bom? Dá uma estudada na tabela de verbos. Pega a tabelinha de verbo, presente e past simple, simple past. Tenta dar uma decoradinha. É o que eu falei. Os verbos que a gente trabalhou na apostila são os verbos que vai cair na prova. Então, não tem muito verbo assim que a gente não trabalhou em sala de aula. São os que a gente trabalhou. A gente trabalhou muito verbo no passado. Verbos de ação. Então, play, go. São esses verbos que vão cair na prova, tá? Deixa eu colocar a resposta aqui para vocês. E a gente já vai para o próximo. Então, were you in college last year? Então, a gente está falando do pronome pessoal you, então a gente só pode usar o were, os verbos irregulares também, mas os dois. Na tabela de verbos, se você pesquisar no Google, eles vão entrar todos juntos, tá? É até melhor você estudar todos os verbos juntos, mas se vocês acharem mais fácil separar, então pesquisem verbos regulares e irregulares e dá uma passadinha nessa tabela, porque basicamente a prova de vocês, na verdade, ela está mais simples que a do sexto ano, porque a do sexto ano tem várias matérias, a de vocês não, a de vocês é só verbo no passado, então de todas as provas a mais simples é a de vocês, porque tem pouca matéria, uma matéria só basicamente, que são verbos no passado. Então, you, pronome pessoal, you vai were. No, I wasn't graduate 2 years ago. Então, a pergunta foi para você e ela está respondendo. Ela está respondendo, menina. Acho que é uma menina, né? Não, I was. Então, sempre leve em consideração aquele pronome pessoal que está na frente, tá?
Porque, às vezes, vai ter uma questão assim, que tem uma pergunta que usou you, só que ela está respondendo com I. Então, é pronome pessoal, primeira pessoa was, tá? Então, toma cuidado. Só que aqui é negativa porque ela colocou no. Então, no, I wasn't. I graduated 2 years ago. So, where were you last year? Novamente, pronome pessoal you, a gente usa were. I was in France. Ela está respondendo por ela. Aí ele fala, were you in Paris? Novamente, you were, né? No, I wasn't. I was in Nice. I had a job there. Esse resto tá errado. I had a job there. What was the job? Aqui, o que acontece? Ele não foi dado o pronome pessoal de acordo com a nossa tabela do pronome pessoal. Qual que é o sujeito da frase? É o job. Job entra em coisas e animais, então entra no it, terceira pessoa do singular. Então aqui vocês observem quem é o sujeito da frase, no caso é uma coisa, então é o it, então vai ser o was, tá? I was a receptionist in a hotel. Então, tomem cuidado com isso, tá? Tentem identificar o pronome pessoal, o sujeito da frase de vocês, para não cair em pegadinhas assim simples, tá? Vou passar mais um exercício aqui antes da gente cair. Aqui, pessoal, a gente tem 3 frases. Eu gostaria que vocês colocassem a frase de uma forma correta. O que acontece? Essas frases, elas estão erradas. Elas não estão escritas da forma correta. Eu quero que vocês modifiquem ela. Vocês vão ter que utilizar o auxiliar did, que não está presente na frase. Por quê? São perguntas. Lembrem-se que todas perguntas no passado têm que usar o auxiliar did. Então, todas, tá? Nesse caso, percebam que tem W questions. W questions é aquelas perguntas com W. Então, não necessariamente o did vai vir no começo da frase como a gente está acostumado. Então, tomem cuidado. Onde vai o did nesse caso aí, tá? Porque ele é uma interrogativa, mas ele tem W questions. Eu quero que vocês encaixem. Todas essas vão uso do did. Uma já tem, que é a letra C já tem o did, mas as outras não tem o did. Vocês vão ter que encaixar o did aí, porque é uma interrogativa. Então, reescrevam essas 3 frases aí da forma correta. Então, por exemplo, na letra A, né? What clothes you wore at the party? Nem existe esse tipo de pergunta. Por quê? O verbo já está no passado. Vocês estão vendo? Wore é o verbo wear, né? De usar, de vestir. Ele já está no passado, só que ele não tem nenhum uso de auxiliar nessa pergunta. Então, essa pergunta está incorreta. Sem o auxiliar did, a gente não está fazendo uma pergunta no passado corretamente. Não adianta colocar o verbo no passado. Não adianta. A gente tem que usar o auxiliar. Usando auxiliar, a gente entra na regra da gramática que precisa do did e o verbo vem no simple present. Sempre. Então, esqueçam colocar verbo no passado na pergunta, que não vai estar correto. A pergunta tem que ter auxiliar e o verbo sempre vai vir no presente. Não vai ter modificações nesse verbo. O verbo não vai vir no passado na pergunta nunca, tá? E mesmo se tivesse o uso do did, aí tá errado, que é aquilo que eu comentei para vocês já em sala de aula, que é o erro que eu cometo às vezes. De eu colocar o uso do did e mesmo assim colocar o verbo no passado. Eu lembro que teve homework, teve lição de casa que me entregaram. Não vou lembrar quem, tá, gente? Mas teve gente na lição de casa que fez a mesma coisa que eu faço. Colocar o uso do did e colocar o verbo também no passado. Não tá certo. Sempre o uso do did e o verbo no presente. Então aí a gente tem what clothes you wore at the party. Então aqui, pessoal, deixa eu só pegar a resposta. Então, aqui a gente ignora esse verbo aí, were, porque ele não está certo. A gente vai usar o verbo were e a gente vai colocar o did. Então, o W question, ele mantém, então ele vai continuar na nossa sentença. What clothes did she wear at the party? Então, o nosso auxiliar, ele vai vir no meio da frase, o did, tá? Ele ainda vem no começo, digamos assim, na nossa sentença, só que o W question, ele sempre vem na frente. Não tem como a gente atropelar esse what e colocar o did na frente. Ele não vai seguir as regras gramaticais da frase, vai estar incorreta. Você vai estar, às vezes, pensando de uma forma em português, né?
para fazer sentido na frase em inglês, não vai fazer sentido como vocês conhecem as frases, não funcionam dessa forma, né? Deixa eu ver aqui. A 2, what time it started to rain? Novamente, nosso verbo está no passado, a pergunta não existe dessa forma, a gente vai usar a mesma coisa da primeira, tá? Então, what time did start to rain? Então, que horas que começou a chover? A gente usa what time, mantém no começo da frase, o did vem no meio e a nossa ação vem para o final da frase, tá? E a última, why he did wear jeans to the wedding. Se você for analisar essa sentença, ela está praticamente na afirmativa. Então, o erro aqui é que não foi feita na estrutura da interrogativa. A estrutura da interrogativa é diferente, né? Então, why did he wear jeans? Entrou aí sem querer. Jeans to the wedding. Então, por que ele usou jeans pro casamento? Lembrando só também a estrutura do did, né, o auxiliar, o verbo auxiliar did, ele sempre vai vir na frente do pronome pessoal. Então, se por acaso vocês se perderem na forma de como a gente vai usar, exatamente por isso, por exemplo, se tiver double question na questão e você não sabe onde encaixar o did, ele sempre vai vir antes do pronome pessoal, ele sempre vai vir antes do sujeito da frase. Então, reparem aí, quando a gente usou o did. Então, por exemplo, na letra C, o did he, a resposta, né? Did she, então tá ali. Só no último, ali, what time did it start to rain, que se vocês repararem, a gente não tem um sujeito, não tem um pronome pessoal explicado, porque aqui o sujeito seria o time, né? To rain. Então a gente não está usando o pronome pessoal. Quando a frase tem o pronome pessoal, aí é diferente, tá? Aí vem o uso do did mesmo. Dá tempo de passar mais um. Eu vou passar, aí qualquer coisa depois eu coloco a resposta no grupo do WhatsApp, se não der tempo. Esse aqui, pior que agora eu não lembro, mas eu acho que tem uma questão igualzinha na prova, que eu olhei a prova de todo mundo, né, do 6º até o 9º ano. Tem uma dessa. Aqui é para colocar em ordem a sentença. Então, eles estão dando todas as palavras da sentença, só que ela não está na ordem, tá? Eu quero que vocês coloquem essas frases na ordem. Qual que é a ordem que elas pertencem? Por exemplo, na letra A, a gente não vai começar a sentença com TV, não tem como. Então, vocês têm que colocar na ordem. As 3 primeiras são interrogativas e as 2 últimas são afirmativas. Então, já deu a dica aí. Interrogativa vai vir ou the question na frente ou vai começar por did, tá? Então, tem the question vem na frente. Não tem, então o did vai vir na frente. A afirmativa não vai vir o did na frente. O did na frente só vem quando é interrogativa e não tem the question. Aí o did é no começo. A afirmativa, o did sempre vai ser no meio da frase, tá? Sempre. Sem exceções. Sempre, sempre. Colocou o did na frente é uma interrogativa. Não colocou ponto de interrogação ou usou a estrutura da interrogativa, tá errada. Ela pode fazer sentido? Pode fazer sentido, mas ela está errada na sua forma, tá? Então, tomar muito cuidado aí com a escrita de vocês, tá? Eu vou passar as respostas já desse, só que qualquer coisa vocês precisarem, não dá tempo, porque já vai cair nossa reunião, eu passo no WhatsApp. Se alguém quiser também que eu passe depois tudo isso novamente no grupo do WhatsApp, é só me pedir, tá salvo aqui no computador, eu mando com as respostas também para vocês darem uma estudada, porque basicamente isso que cai na prova. Isso que eu estou passando para vocês é o que vai cair na prova de vocês, sem tirar nem pôr. A única diferença é que o quê? Que os verbos da prova de vocês são muito verbos de ação. Então, dá uma pesquisadinha, verbos de ação, que vai cair bastante verbos de ação. Vou colocar a resposta aqui, porque a gente só tem 1 minuto. Então, what program did you watch last night? A número 1 tinha the question, então ele vai começar com the question. What happened to him yesterday?
How did she break her arm? I did not travel last vacation and my sister did not study last month. Essas são as respostas aí. A gente tem um minutinho aí, então copiem, por favor. Boa sorte na prova. Qualquer coisa, manda mensagem no WhatsApp até o horário da prova. Se precisar do exercício, eu passo. Se precisar de alguma resposta, eu passo também. Dá uma estudada pela apostila, os verbos vão se repetir. Os que estão na apostila vão cair na prova, os verbos. Dá uma lida na tabela online, verbos regulares e irregulares. Relembrem o uso do was e do were, quando cada um vai. É só pegar, também tem imagem no Google da tabelinha do pronome pessoal, quando vai com was e quando vai com were, tá? Tem no Google, é só dar uma pesquisada. Então é isso. Verbos no passado irregular e irregular, e o verbo to be na negativa e na afirmativa. É isso que vai cair na prova de vocês. Beleza, gente? A gente vai encerrando por hoje e boa sorte na prova. Qualquer coisa, manda mensagem pra teacher, não tem problema nenhum a resposta. Beleza? Beleza. Então, bye, guys. Boa sorte na prova. Tchau, tchau. Tchau.